Minhas queridas irmãs, sejam bem-vindas a mais esse dia de decisão, em que nós vamos embasar a nossa fé, o nosso coração, o nosso entendimento, em realmente cumprir os princípios bíblicos, encontrando através deles a nossa fonte de felicidade, de alegria, de amor, a nossa total inteireza de coração, a nossa plenitude. Vamos mergulhar comigo nesse devocional? Então vamos lá, olha, a meditação hoje está lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 10, em que Jesus nos ensina a orar. E uma dessas frases da oração é uma frase assim, muito impactante, muito importante, e que se nós realmente seguirmos à risca o modelo dessa oração, nós colocando em prática tudo isso, nós vamos ser realmente felizes e bem-sucedidas. Na frase lá de Mateus, capítulo 6, no versículo 10, fala assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita, Senhor, a sua vontade, assim na terra como no céu. Deus tem uma vontade, minhas irmãs. Deus tem uma vontade na terra e no céu. E Ele quer que nós cumpramos. A vontade dEle vai ser estabelecida mediante a nossa obediência. A vontade dele vai ser estabelecida mediante a nossa atitude de permitirmos que ele a estabeleça nas nossas vidas. Quando a Bíblia fala de terra, está falando de pessoas, não está falando só da situação, da estação ou do momento geográfico, ou do posicionamento geográfico. Não! Está falando de terra. A Bíblia fala que nós somos constituídos de pó. Está falando de nós, a vontade dele nas nossas vidas. E eu quero te perguntar hoje: qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que Deus tem te orientado a fazer? O que Ele tem te conduzido? O que Ele tem te falado? Qual a vontade dEle para a sua vida que você precisa se submeter? Muitas vezes, minhas irmãs, a obediência à vontade de Deus vai confrontar diretamente com a nossa reputação. Reputação, minhas irmãs, é aquilo que as pessoas pensam de nós. O nosso caráter é aquilo que nós realmente somos. E muitas pessoas têm medo de perder a sua reputação, com medo de ser rejeitadas, com medo de não serem aceitas pelas pessoas. Minhas irmãs, nós não precisamos preocupar com a reputação. Olha, a reputação de Noé, de Paulo, ela foi totalmente constrangida mediante a um ato de obediência que eles tiveram. Imagina só, Paulo era um perseguidor da igreja, era um homem de uma alta confiança no exército que ele fazia parte, e de repente ele encontra com Jesus, pergunta para Jesus o que ele deveria fazer. Jesus fala com ele assim: olha, você vai abrir mão de tudo, agora eu vou te ensinar como que é se sofrer por amor ao evangelho, você vai ser um discípulo meu, você vai ser o meu seguidor. E ali Paulo, ele tem a decisão de que a vontade de Deus fosse feita na vida dele, ou não. E ele decidiu pela vontade de Deus. E quando ele decide pela vontade de Deus e realmente ser um seguidor do evangelho, ser um seguidor e um proclamador da vontade de Deus, ele perde a reputação dele, aquela reputação de ser um perseguidor, de ser um homem, né, bem apreciado aonde ele estava, e ele se transforma em um escravo de Cristo. Mas ele ganha a Cristo através dessa decisão. Ele ganha a vontade de Deus, ele ganha relacionamento com Deus, ele ganha pontos com Deus, ele ganha realmente uma intimidade com Deus. Imagina Noé, um homem justo, um homem comum, um homem de família, e de repente Deus fala assim com ele assim: olha, você vai construir uma arca porque vai chover. E nunca tinha chovido. As pessoas não sabiam o que era chuva naquela época. Então nem ele sabia o que ele estava construindo, mas a Bíblia diz que ele foi fiel, que ele foi obediente em tudo. Talvez Deus deve ter pedido para outra pessoa, estou conjecturando, né, fazer a arca, né, se submeter à vontade de Deus, ser obediente. As pessoas, por não entenderem, por medo de perder a reputação, não fizeram, mas Deus encontrou Noé, assim como Deus pode te encontrar hoje. Mas diferente de Noé e de Paulo, nós temos Jonas. Jonas, para não perder a sua reputação, o que ele faz? Ele se esconde, ele foge de Deus. Mas a Bíblia fala lá no Salmo 139, para onde fugirei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face, ó Deus? Se eu subo aos céus, o Senhor está lá comigo. Mas se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá comigo também. O Senhor me acha. Minha irmã, não tem como fugir de Deus. Deus sempre vai nos achar.
E ali, naquele momento em que ele está fugindo de Deus, a Bíblia fala que o barco onde ele estava balançou e ele passou por uma grande tempestade, não só ele, como todas as outras pessoas que estavam naquela embarcação, a ponto dele ficar com tamanho medo e falar com as pessoas: olha, isso aqui está acontecendo por minha causa. Talvez, minhas irmãs, as tempestades que nós estamos passando hoje sejam por desobediência. A desobediência nos coloca em navios que irão naufragar, nos coloca em mares que irão ficar revoltos. E talvez o seu mar esteja revolto e o seu navio esteja balançando, a sua embarcação esteja comprometida, porque você está preocupada com a sua reputação e não com a obediência. Minha irmã, não importa o que as pessoas falem de nós, eu quero é Deus e você também tem que querer Deus, que seja a vontade dele nas nossas vidas. E voltando para Noé, ele decide ser obediente em tudo. E acontece que quando o dilúvio vem, quando a tempestade vem, ele não fica à mercê da tribulação e nem daquelas águas revoltas. Ele e toda a família dele é salva porque ele foi obediente. A embarcação de um obediente é uma embarcação coberta e protegida. Agora, a embarcação de um desobediente preocupado com a reputação é uma embarcação com muita tribulação, com muita tempestade. E que hoje, minha irmã, você decida ser feliz. Decida ser feliz optando em ser obediente e não em ter uma reputação. Porque reputação é que os homens pensam de nós, mas caráter é aquilo que nós realmente somos. E que nós sejamos mulheres desejosas por serem realmente obedientes e praticantes de toda a obediência, de tudo aquilo que Deus realmente quer de nós. Porque seja feita a vontade dele, assim na terra como no céu. Então, que seja feita a vontade dele no céu e aqui também, e aí também. E que nós venhamos decidir hoje, optando por sermos obedientes. Amém, minha querida irmã? Olha, eu desejo que essa meditação tenha te edificado. E se te edificou, coloca nos comentários, curte o vídeo para que outras pessoas também possam ter acesso, né? Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no WhatsApp, compartilhe com o maior número de mulheres, para que todas nós possamos fazer uma grande rede de mulheres obedientes e edificadas e totalmente transbordantes de felicidade, porque aonde está a obediência, aonde está um coração obediente, aí sim, a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força e Ele realmente cuida de nós quando realmente nós nos desprendemos dessa terra, da reputação dessa terra e decidimos viver a vontade de Deus. Que Deus te abençoe muito e eu te espero amanhã para mais um devocional. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe.